Boa tarde! Chegou a nossa hora de estarmos juntos aqui pelo programa Vida em Foco, pela TV Evangelizar. Mais de 1.200 cidades conectadas com a gente. É terça-feira, 18 de fevereiro. A gente vai ajudar você hoje, de fevereiro. Da onde que eu tirei fevereiro? 18 de outubro, gente. Obrigada, viu, produção? Olha só, hoje a gente vai cuidar da sua saúde. Nós vamos falar sobre dores de cabeça, que é algo que faz parte, né, da nossa vida em algum momento, mas não fala só geral de dor de cabeça. Como que a gente identifica, né, se é uma dor de cabeça mais grave, se é uma enxaqueca, o que a gente pode fazer? Claro, a gente precisa entender alguns sintomas, mas principalmente buscar um médico, não é? Então hoje nós vamos conversar sobre este assunto com o Dr. Lucas Andrade Ferretti, que é neurologista, então especialidade certa para falar sobre dores de cabeça. Nós também vamos falar sobre escolhas profissionais dos jovens, porque nem todo jovem está pronto para escolher o que ele quer fazer quando sai do ensino médio, quando sai de uma faculdade mesmo, a pessoa ainda não tem muita clareza. Nós vamos ajudar neste assunto. E também vamos falar sobre saúde mental. Acredite, a preocupação com a saúde mental está sendo maior do que a preocupação com o câncer. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Então vamos lá, ó. Aqui é importante você começar a perceber um pouco dos sinais que você tem aí da tua saúde, né? Primeiro, você tem dor de cabeça, né? Eu acho que é uma pergunta importante. Se sim, com que frequência? De que jeito que é essa dor? Por que eu tô te falando isso? Porque é importante para o médico saber os sintomas com clareza, frequência, intensidade para ele começar a te dar esse diagnóstico, tá? Então, tô te dando uma base de uma leiga falando, mas a gente vai falar com o especialista aqui, tá? Dr. Lucas Andrade Ferretti, neurologista, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carol, pelo convite. Feliz Dia do Médico, que hoje é Dia do Médico, inclusive dia também de Lucas Evangelista, Dr. Lucas aqui, olha só, né? Que sinal de Deus para nós aqui hoje. E meu nome foi inspirado em São Lucas mesmo. É mesmo? Que era médico e evangelista. Que legal, que legal. Nossa, bacana. Bom, então vamos falar um pouco sobre dor de cabeça, né? O que a tua experiência te mostra? É fácil detectar uma dor de cabeça e dizer isso é algo preocupante ou não é, para daí partir para a cura? Sim. Até você comentou ali que faz parte da nossa vida. Uhum. Não deveria fazer. Não deveria, né? Mas se você pensar, 90% das pessoas no mundo vai ter um dia de dor de cabeça na sua vida. Nossa. Então, as dores de cabeça vão de dores simples, dores por estresse, por ansiedade, aquele dia que você fica um pouco mais cansado do trabalho, que chega que tem aquela dor na nuca, ou às vezes aqui na frente. Nós chamamos de cefaleia tipo tensão, que é atencional. Ou seja, a pessoa ficou tensa, ficou estressada e ela pode ter uma dor de cabeça. Essa é a mais comum. Tá. É a dor de cabeça mais comum. Tá. Então a gente já começa por aí. As dores de cabeça mais comuns são as mais tranquilas, são as que não denotam uma outra doença. Tá. Né? Mas existem as dores de cabeça que denotam uma outra doença. Tá? Na última classificação de dor de cabeça, em 2018, nós temos 200 tipos de dores de cabeça. Nossa, é bastante. 200 tipos? Imagina diagnosticar esses 200 tipos com tanta, né? Com tantas variantes. Então, o que a gente tem que guiar? A gente tem que guiar muito pelo que o paciente fala e pelos sintomas. Então, é preciso clareza do paciente falar assim, eu preciso falar isso para o meu médico que vai me guiar no diagnóstico. Entendi. E aí, passa um pouco por essas perguntas que eu fiz ou não? Intensidade, frequência, saber descrever a dor ou não? Exato. Na verdade, assim, o pessoal geralmente fala assim, doutor, se eu tenho uma dor atrás, o que é? Ou se eu tenho uma dor na frente, o que é? Ou se eu tenho uma dor no fundo do olho, o que é? Nem tanto a localização. Existem alguns sinais que são muito importantes que eu vou dizer. Primeiro, se você tem mais de 3 dias de dor de cabeça por mês nos últimos 3 meses, você precisa procurar um neurologista. Então, a frequência. Primeira coisa, você precisa saber isso. Mesmo que seja uma frequência curta, nesse caso aí só 3 dias, a pessoa às vezes nem se lembra que ela teve por 3 meses, 3 dias, né? Exato. Ou se imaginar assim, toda semana eu tenho uma dorzinha de cabeça. Você precisa procurar um neurologista. Claro, pode ser uma coisinha simples, claro, mas não. Entendi. Quais outros sinais que a gente geralmente pensa? Né? Dores de cabeça que se iniciaram acima de 50 anos. Então, a população idosa, quando tem, por exemplo, dor de cabeça ou enxaqueca, tem desde a adolescência.
desde a primeira menstruação, da menarca, ela vem aumentando. Agora, se a dor começa com 50 anos, procurar um neurologista também. Entendi, que daí é um sinal também de alerta. Exato. Tá. Além disso, dores de cabeça que são desencadeadas por algumas atividades. Por exemplo, se você tem uma dor de cabeça que simplesmente quando você deita, ela começa, ou você se levanta, ela começa, também é um sinal de alarme. Ou uma dor de cabeça que, por exemplo, ela dura mais do que 7 dias. Também é importante procurar. Ou uma dor de cabeça que ela é desencadeada por esforço físico. Por exemplo, você está parado, você vai erguer algo na sua casa, um peso, e de repente, deu uma dor de cabeça muito forte. Ou uma dor de cabeça desencadeada por tosse, por espirro, também são dores de cabeça que você deve ir atrás. Olha só. Tá, mas aí são mais de 200 tipos, né, de dores, mas também são mais de 200 tipos de diagnóstico ou não? São, basicamente. Não? Basicamente. Então, pode ser muita coisa. Pode. O que é importante a gente diferenciar, que dentro dessas 200, existem as dores de cabeça primárias, em que a doença é a dor. Por exemplo, a enxaqueca. É a segunda dor de cabeça mais comum, atinge 30 milhões de brasileiros, só que a doença é a enxaqueca. Ela não vai levar a um outro problema. A doença em si já é a própria dor de cabeça. Exato. Isso é enxaqueca. Exatamente. E existem as dores de cabeça que não, que são devido a outra doença. Por exemplo, um tumor, um aneurisma, uma infecção na cabeça. Quando a gente pensa, outro sinal importante, por exemplo, um tumor, a gente sempre tem na cabeça alguma história de alguém que tinha uma dor de cabeça por muito tempo e de repente teve um tumor, né? Não que aquela dor de cabeça primária levou a uma outra. Ela pode ter enxaqueca e ter um tumor. Quando a gente pensa em tumor na cabeça, por exemplo, você vai ter a dor de cabeça como único sintoma em até 15% dos casos, só. Mas em até 70% dos pacientes você vai ter dor. O que isso significa? Você vai ter dor e mais alguma coisa. Uma dor e uma convulsão. Uma dor e uma perda de força. Então, dificilmente só a dor de cabeça ela ou causa ou o sinal de alguma doença mais grave. Exatamente. Ela tem que ter mais alguma coisa. Mas esse mais alguma coisa pode ser algo silencioso ou não? Pode. Se você gravar assim, olha, eu tive uma frequência de mais de 3 no mês, ótimo. Pronto. É isso que eu quero. Porque daí eu já vou atrás. Daí durante a minha conversa, na consulta, eu vou poder direcionar. Olha, não. E às vezes são coisas que você não percebe. Por exemplo, quem tem enxaqueca, a hora que movimenta a cabeça, parece que tá tudo meio solto na cabeça. Parece que tem alguma coisa meio estranha. Quem tem sabe. Mas esse sinal de estar tudo meio solto é da própria doença. Agora, se eu vejo que você tosse e você tem dor, para mim é muito mais importante. Então são os sinais mais específicos que a gente vai buscar na consulta. Assim. Entendi. Bom, você mencionou a questão de idade, né? É menos raro, então, adolescentes ou não, crianças? E se tem, geralmente, existe um caminho de suspeita do que seja ou não? Vamos pensar na dor de cabeça, na segunda mais comum, que é a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença específica, que as crises de dor são muito fortes. O paciente acha que está tendo um derrame mesmo, porque em alguns pacientes pode ter aura, que a gente chama que são alterações visuais, parece que tem uma sombra no olho ou formiga à mão. Eu já senti isso aí. Já. Exato. Graças a Deus passou. Qual que é a diferença de uma enxaqueca da aura para outro problema? É a duração. Se dura mais do que 1 hora, puxa, você tem que ir para o médico. Então qualquer sintoma neurológico estranho que durou mais do que 1 hora também é importante. Entendi. Agora, a enxaqueca ela geralmente começa na idade da infância ou na primeira menstruação e geralmente mais na mulher. É 3 mulheres para um homem. E tem uma característica genética também. Então olhe para os seus pais. Se a mãe ou o pai tem uma dor de cabeça, digamos que de enxaqueca, mais simples, provavelmente vai ser essa. Agora, se tem história na família de problema cardíaco, AVC, tumores, aí também é outra história. Entendi. Pode ter alguma relação com, sei lá, alimentação ou com, sei lá, algum tipo de esforço físico exagerado ou com questão emocional? Tem bastante. E cada uma das dores de cabeça vai ter uma relação específica com isso. Olha só. Por exemplo, a cefaleia de tensão, tensional. O paciente ele melhora se fizer exercício. Então, a hora que ele tá com a dor, ele vai fazer um exercício, parece que alivia aquela tensão no corpo. Melhora. Se ele tá começando uma crise de enxaqueca, que é outra dor de cabeça, ela piora. Por exemplo, com alimentos, né? Tem gente que eu já vi ter dor de cabeça com melancia, com pipoca, com kiwi, com tudo.
A enxaqueca faz isso. A cefaleia tensional, se você ficar muito tempo em jejum sem comer, você vai ter dor de cabeça. Então, diferenciar uma das duas também é muito importante, porque o tratamento é diferente daí também. E tem relação direta com questão digestiva também ou não? A gente sabe que hoje a gente tem tantos neurônios no intestino quanto no cérebro. Então, a relação intestino-cérebro é muito estudada hoje em dia. Mas, por incrível que pareça, a gente hoje ainda não conseguiu identificar um fator intestinal ou de fígado para enxaqueca. Todo mundo fala assim, puxa, eu comi alguma coisa, me caiu mal e me deu uma dor de cabeça. Um vinho, uma pizza, uma gordura, alguma coisa assim. É em todo mundo que acontece isso? Não é. A enxaqueca, ela é genética. Então, você precisa ter uma predisposição genética para determinados alimentos caírem no teu estômago e você ter dor de cabeça. Entendi. Dá pra gente falar de tratamento, sendo que tem tantas causas, né? Porque eu sei que você não vai conseguir resumir, né? É bem específico, mas qual que é a linha, geralmente? Olha, para tudo. Uma alimentação saudável. Isso ajuda para todos os tipos de dor de cabeça. Você ter higiene do teu sono. Você dormir no horário certo e acordar no horário certo. Você cuidar da tua ansiedade, como você falou da saúde mental. Você fazer atividade física regularmente, isso já é demais. E uma última coisa, hidratação, que às vezes a gente esquece. Às vezes o paciente tem uma crise de enxaqueca muito forte, vai pro pronto-socorro, chega lá, toma remédio, não adianta, e vomita. Nossa. Só que esqueceu da hidratação, de tomar água. Então, se você tiver com o pode corpo... chegar nesse ponto. Pode chegar nesse ponto. Então, tem essas 5 coisas. Hidratação, alimentação, exercício físico, cuidado do sono e da ansiedade, já tá ótimo. Vai resumir, praticamente, vai resolver todas elas, a menos que tenha daí uma condição especial e tal, que daí é onde entra a investigação. Daí precisa de investigação e remédio, daí às vezes precisa. Então, o certo teve uma dor de cabeça, ir para um neurologista? Esse é o caminho já de entrada ou não? Se for uma primeira dor de cabeça na vida, é importante você já procurar um clínico geral. Na maioria das vezes, ele já consegue resolver. Agora, se você tem mais do que 3 no mês, nos últimos 3 meses, neurologista. Daí entendi. Daí já pode ir direto na fonte, né? Isso, exatamente. Interessante. E me conta uma coisa, você só aproveitar que é dia do médico, né, e que você é Lucas, o que foi o teu chamado? Para ser... Como que você decidiu entrar nessa vida de médico? Que eu imagino que não seja fácil, né? Eu sou o primeiro médico da família. O primeiro? Ou seja, não tinha nem interferência de... Enfim. Sim. Não tinha meus pais trabalhavam no comércio, em posto de gasolina. E não sei se foi por chamado do nome ou se foi pela minha intenção de tentar cuidar das pessoas, que foi daí que eu decidi fazer medicina. Que legal. E depois você coleciona histórias de familiares que te fizeram não só estudante de medicina, mas médico. Porque você não se forma e se torna médico. Depois que você vai se formar com as histórias que você vai coletando. Nossa. Depois. Que interessante. Que legal. Então tá, muito obrigada pela visita, por nos trazer a sua mente hoje com conhecimento aqui e ajuda prática, né? Dr. Lucas Ferretti está no Instagram, tá aparecendo aí para você também para segui-lo. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Feliz Dia do Médico. Obrigado. Agora eu quero falar com você sobre aquela nossa viagem que você já sabe que vai sair este ano, em dezembro, do dia 3 ao dia 9 de dezembro. Anota aí no seu calendário para depois você, com calma, olhar para os teus compromissos, tá? Porque é importante que você esteja, digamos, tranquila ou tranquilo para fazer essa viagem, porque vai ser uma viagem espiritual. Apesar dela ser curta, né? Alguns dias ali, a primeira semana de dezembro, nós vamos nos dedicar, sim, a sair em evangelização. A gente vai lá para Campos do Jordão, que é uma cidade belíssima. Nesse caminho, nós vamos passar pela Casa da Mãe, por Frei Galvão, Mosteiro da Sagrada Face. Vamos rezar o Santo Terço do Caminho do Rosário. E a gente está pensando na tua experiência, para que você consiga, além de trabalhar a tua espiritualidade, essa questão de saída em evangelização, que você consiga esquecer, assim, os teus problemas ali, ou que você leve esses problemas para serem resolvidos com a tua fé. E além disso, que você possa agradecer a Deus pelo teu ano. A gente vai fechar esse ano praticamente, né?
E aí você volta já no clima de receber tua família, no clima de Natal, essa é a ideia. Então vem comigo, tá aí o telefone da Libermundo que está cuidando dos detalhes do roteiro para que você possa ter a melhor experiência. 41 99965 0377. Saindo de Curitiba, tá? Isso é importante. Aproveita pegar mais informações durante esse nosso intervalo, que agora a gente vai sair para um intervalo. E na volta a gente vai falar sobre escolha profissional, principalmente para os jovens, né? Então, se tem algum jovem na sua casa que está indeciso, como que eu tomo a minha decisão profissional? Nós vamos falar sobre este assunto. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta nesta terça-feira, 18 de outubro, e vamos falar sobre escolhas de profissão dos jovens, né? Que ainda estão pensando que critérios eles devem usar para escolher aquilo que muitas vezes fica, será que é para a vida inteira? Isso pesa, né, na decisão de um jovem que tem tantas escolhas hoje. Então vamos ver se a gente consegue ajudar esses jovens a ter um discernimento, né? Eu estou aqui com o professor Luan Felipe da Cunha, professor de filosofia, sociologia, atualidades, olha que interessante, e projetos de vida do Colégio Positivo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, boa tarde, Carol, boa tarde a todos e todas. Um prazer aqui estar com vocês. Eu que agradeço. Sabe que esse assunto é interessante? Eu não sei se você vê digamos, esse ponto de decisão, parece que na minha geração, agora me senti velha, né? Parece que na minha geração era uma escolha meio que óbvia. Eu vou sair do ensino médio, vou fazer faculdade, né? E por causa dessa faculdade eu teria uma profissão. Hoje eu já vejo alguns jovens não pensando tanto assim em faculdade. Eu não sei se é uma tendência, não sei se é tendência não, mas eu já vejo alguns cogitando a possibilidade de não querer faculdade. Então, a minha primeira pergunta é, se essa escolha ela tem que estar atrelada a uma faculdade, se tem a questão técnica, o que ele tem que levar em consideração, né, para escolher essa profissão? Então, o jovem, as pessoas elas são muito influenciadas pelo meio que elas vivem, né? Sim. Então, na maior parte do cotidiano, a gente pensa numa formação acadêmica, num curso superior. Mas tem diversas possibilidades, como cursos técnicos, como empreendedorismo, mas sempre é importante que as pessoas elas pensem numa formação superior, porque isso pode agregar também no negócio. Então, muitos estudantes eles me perguntam, professor, eu não quero fazer uma graduação, porque meu pai tem um empreendimento, tem um negócio, e eu pretendo continuar isso. E eu sempre digo, bom, mas será que não dá para você, de uma forma convergente, usar algum curso para poder fazer com que esse negócio até melhore? Então, nós temos diversas possibilidades, cursos técnicos, graduações, desde 4 anos, 2 anos até 5 anos. Ah, que legal. Então, eu acredito que depende muito do perfil da pessoa, mas pensar numa formação ela é boa tanto para o sentido de conhecimento, não é nem tanto pela aplicação ali profissional do dia a dia. E aí você traz um questionamento interessante, né? Que não é o diploma em si, né, que vai trazer essa habilidade para aquele jovem, e sim qual que é o uso que ele vai fazer daquilo, né? E aí, para mim, faz sentido uma discussão dessa em que a pessoa pensa, tá, o que eu quero? Eu gosto dessa ideia assim, o que eu quero agregar no mundo, tá? Se eu quero agregar dessa forma, o que é que pode ser instrumento para eu realizar isso? Você acredita que essa busca tem mais nessa nova geração dos jovens? Seria um propósito, que seria um porquê de fazer aquele curso, e isso atrasa ou acelera essa escolha? Então, a gente vive um momento muito acelerado das coisas, né? A gente fala até em uma indústria 4.0. É uma indústria muito acelerada, uma indústria que trabalha com tecnologia avançada, que trabalha com Big Data, que trabalha com algoritmos eletrônicos, com inteligência artificial, fazendo parte ali do cotidiano. Tanto que as carreiras hoje, a gente fala muito também em formatos híbridos. Então, o profissional ele trabalha, pode ser na casa, ou pode ser por meio de uma plataforma, e parte ele trabalha na empresa. Então hoje o perfil até para motivar, né, os jovens a acreditarem que o mercado de trabalho ele é possível, porque existe um desencorajamento muito grande, né? De que começar hoje é difícil. Todo mundo começou em algum momento, né? Sim. Eu sou professor há 3 anos.
Então, sou um professor jovem, um aspirante ainda a professor. Eu sempre digo que as empresas, elas buscam também perfil jovem. E essa indústria 4.0, ela também está muito interligada a um profissional 4.0, que se prepara para pensar em projetos, que se prepara ali para trazer ideias novas para a empresa. Então, isso talvez seja um fator que pode motivar aí os jovens a pensar, não só num curso de formação, mas num curso técnico que direcione eles para algum setor do mercado. Entendi. Então, a palavra aí pode ser inovação, não só na questão tecnológica, mas na forma de trabalhar mesmo, na forma de, enfim, de agregar na sociedade, de realizar aquilo. E como que o perfil desse jovem vai influenciar, né? Aquilo que ele gosta, um pouco dessa parte prática, assim. Bom, o perfil polivalente que eu acabei de citar é um perfil que se adapta fácil às coisas. Mas não é todo mundo que é assim, né? Ou tende a ser? Não, tem gente que é mais resistente, mas até os mais resistentes, Carol, eles estão mudando. É mesmo? Eu, por exemplo, era muito resistente à questão de gravar conteúdos digitais. Então, quando eu tive minha formação, ainda um pouco antes ali da pandemia, era uma formação mais tradicional. A gente não pensava que as plataformas digitais elas iriam se fazer necessárias na educação, como também agora se faz necessária na medicina, na psicologia, e os profissionais eles estão se adaptando a essa realidade. Então eu acredito que seja algo para agregar e não para gerar ali obstáculos. E hoje, se a gente pensar, até aqueles que eram mais resistentes, se a gente pensar os nossos avós, enfim, as pessoas um pouco mais aí de algumas décadas, eles também agora mexem na internet, eles fazem compra pela internet. Hoje o mundo está conectado. Isso é a internet das coisas. A geladeira é conectada, nós estamos o tempo todo ali tendo essa tudo, conexão. Né? Isso. Tudo que a pessoa quiser ter, ela pode correr atrás disso, né? Bom, nesse caso, vamos pensar então essa questão de longo prazo, né? Aquela cabeça em que a pessoa pode pensar numa profissão como para a vida dela, né? Como seria o caso, por exemplo, de um médico, né? Que hoje é dia do médico, como você citou aqui também. Às vezes a pessoa, ela pensa em ser um médico para a vida inteira, mas nem todas as profissões são para isso. E aí acredito que entra um pouco também desse perfil e da geração de olhar e falar, bom, eu posso escolher para hoje aquilo que eu quero, mas será que eu tenho essa possibilidade de mudança? Você acha que, por exemplo, essa possibilidade de mudança na cabeça de um jovem, ela é importante para ele tomar a decisão? Para ajudá-lo nessa decisão? É importante. E uma coisa que eu até estava conversando nos bastidores é assim, sobre a questão das carreiras serem convergentes. Tá. Então hoje a gente pensa assim em amplitude, em leques de possibilidades. Tá. E às vezes uma carreira ela não exclui a outra, ela não gera um obstáculo para a outra. Então se a gente pegar assim o médico, o advogado, o engenheiro, eles também podem ser professores, eles também podem ter um empreendimento, eles também podem trabalhar por meio de plataformas digitais. Então, essa ideia de convergência entre as carreiras é uma estratégia que o jovem ele tem que começar a pensar. Bom, eu faço uma coisa, eu direciono meu esforço em uma coisa, isso demanda tempo, isso demanda preparo. Às vezes 5 anos, às vezes 8 anos, dependendo do curso. E se acontecer de não dar tão certo, eu tenho outra possibilidade. Então, esse perfil de pensar estrategicamente em carreiras convergentes é algo que eu sempre comento nas aulas, em projeto de vida. Eu falo, olha, a gente pode pensar em algo, mas a gente também pode começar a estruturar um outro pensamento. Porque nunca é um projeto pronto e acabado. A gente vai sempre se construindo e, às vezes, não só o mercado de trabalho, mas o próprio ethos social, né, que é a forma das pessoas viverem, se modifica. Então, se a gente pensar hoje, a maior parte das empresas que trabalham com venda, elas trabalham por meio de plataformas digitais, por meio de um WhatsApp, coisa que se a gente pensar aí há 20 anos atrás, não era palpável, não era acessível. Então, eu acredito hoje que já é, né? Hoje é totalmente acessível. Então, eu acredito que esse novo formato de pensar, seja o curso técnico, seja um curso superior, seja uma licenciatura, seja um bacharelado, é importante estar relacionado à tecnologia. Ah, interessante. Luan, onde que um jovem ele pode começar a pedir ajuda? Seria dentro da própria escola, né? Naquele momento de entrar na faculdade? Seria dentro da família? Seria num especialista? Para entender o que ele tem já com base no perfil, nas habilidades dele, né? No potencial dele e naquilo que ele gosta também.
Então, as escolas já começam a trabalhar isso, né? Bem mais forte hoje, né? Isso, as escolas que já estão preparadas, que têm uma boa estrutura, já começam a falar sobre carreiras. Não é para o estudante escolher a carreira, para o jovem escolher a carreira, porque ele não está preparado para isso, mas é para ele ter um conhecimento, a curiosidade de pesquisar. Então, uma feira, por exemplo, isso, é um bom lugar. Isso foi uma boa pauta. Então, na semana no mês de setembro e outubro, rotineiramente é o mês das feiras de cursos nas universidades. Olha que legal. Então, se a gente pegar tanto na Universidade Federal do Paraná, quanto também em diversas instituições particulares, estão ocorrendo aí feiras do curso, inclusive hoje. Então, feiras de cursos em que o jovem, e não só o jovem estudante, mas também o público em geral, eles conseguem ter contato com os acadêmicos, ver o tempo de formação, eles conseguem ver já profissionais que estão formados falando sobre as áreas que eles atuam, porque toda carreira tem um leque, Carol, de possibilidades, né? Vamos pegar o direito como exemplo, que é uma das minhas realidades. Tá. O direito tem diversas áreas. Tem o direito civil, tem o direito criminal, penal, tem o direito empresarial, tributário, trabalhista, tem diversas leques ali para você poder escolher. Então, conversando com os acadêmicos e também com profissionais já formados, isso acaba agregando. E uma coisa que eu queria complementar, que eu acho que é bem interessante para eles pensarem na escolha, é que toda carreira ela tem uma função social inata. Então não basta a gente pensar numa carreira somente para nós. Tá. Então eu sempre uso como exemplo a medicina. A medicina tem como função social a saúde. Sim. Então quem vai se formar em medicina, a gente estava aqui com o médico, né, antes, não se forma só para ele. Sim. Se forma para um monte de gente, para as famílias, para as instituições que você trabalha. Então, a função social e o comprometimento de quem se forma na área da saúde é com a saúde. E isso tem que estar já relacionado. Quem se forma em direito tem como uma função social ali, para além do fator individual, a justiça, o professor, com a educação. Então, isso tem que ficar muito claro. E se começa a trabalhar isso já desde cedo, ali na primeira série do ensino médio, o estudante ele fica apto a ter uma escolha mais assertiva, né? Mais programada. Interessante, né? Se a gente fosse usar uma linguagem mais do marketing, você escolheria um nicho. Então, onde que eu quero atuar? Eu quero atuar com a saúde, com a educação, com a justiça, e ali dentro eu consigo ver tudo que é possível fazer em termos profissionais. Seria um caminho de olhar isso, essas opções. Exatamente. Tendo contato com as feiras, às vezes o estudante ele vai perceber, bom, eu não sabia que existe essa especialização, eu não sabia que existe esse novo mercado de trabalho dentro dessa área. E ele começa a enxergar de uma forma diferente. Provavelmente tem muita coisa nova, né, que trazem todos os anos nessas feiras, né, porque, bom, a gente tem aqueles trabalhos do futuro, né, é o futuro das coisas, a internet das coisas, que a gente nem sempre consegue prever o que vai haver, certo? E que hoje estão se formando também, não é? E isso, dá para ter essa visão numa feira dessa também? Dá para ter. Hoje a tecnologia ela está interligada a todas essas feiras, então eles trazem tudo que é de novo. Qualquer área hoje, Carol, ela vai ter tecnologia embutida ali no seu dia a dia. E quando a gente fala da resistência, né, obviamente que tudo que é novo nos gera um processo de adaptação. A própria pandemia nos gerou um processo de adaptação. Então nós estamos vivendo um novo momento, né? Não é que a pandemia acabou, mas é um novo momento da gente se adaptar. E a gente percebeu que a gente precisa usar essas ferramentas em todas as áreas. E eu achei muito interessante como as áreas da saúde conseguiram se adaptar a essa realidade, como o direito também conseguiu se adaptar a essa realidade e principalmente a educação, né? Sim. Você já imaginou se a educação ficasse parada todo aquele momento que a gente teve que ficar no afastamento, na restrição do convívio social? Sim. Seria um prejuízo muito mais alto do que a gente tem. Eu acredito que a tecnologia daqui a uns tempos vai ser uma base, assim, vai ser como aprender matemática, língua portuguesa, né? Você tem que se virar em ter um básico, né? De uma linguagem, alguma coisa, porque realmente, como você fala, em tudo está embutido, né? Principalmente se é para acelerar um negócio, enfim. Ele está na base, né? Também. Interessante, muito bom. Olha, te agradeço, Luan Felipe da Cunha, professor. Agradeço pela tua presença aqui hoje, tá? Muito obrigado, Carol. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Olha só, agora a gente vai falar sobre o problema dos lixos que se acumulam em alguns bueiros, mas existem soluções, inclusive em Maringá já está sendo implementado, e você vê que é uma solução simples e que resolve a questão do alagamento. Acompanhe.
Bueiros entupidos podem causar inúmeros transtornos, principalmente em períodos de chuva, provocando alagamentos. Esse é um problema que acontece em milhares de cidades pelo país. E para evitar situações como essas, existem 2 caminhos: ações de prevenção e a consciência ambiental. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a Secretaria de Infraestrutura tem instalado retentores de impurezas de águas pluviais, um equipamento coletor que é anexado às galerias e que serve como uma barreira para o lixo. Buscar uma solução, tá? De maneira prática e eficiente, né? Pelo menos para minimizar essa questão do entupimento das bocas de lobo, porque a boca de lobo entope a maioria, eu posso dizer para você que 90% ocorre por descarte irregular nas vias, tá? A cidade de Maringá tem cerca de 150 mil bueiros e durante a limpeza realizada semanalmente, as equipes encontram todo tipo de lixo e boa parte desse lixo acaba chegando aos rios ou, quando acumulados, impedem que as águas pluviais escoem. Até o momento, cerca de 10 caixas como essas já foram instaladas em Maringá, a maioria delas em torno do Parque do Ingá, onde há um grande movimento de pessoas, principalmente aos finais de semana. Mas a ideia é que todos os pontos críticos da cidade tenham um retentor como esse. Nós já estamos produzindo mais algumas unidades, mais algumas centenas de unidades, pela própria secretaria. Mas, paralelo, como pela quantidade de boca de lobos da cidade de Maringá, isso tem que ser um processo licitatório que está saindo também. O modelo desenvolvido em Maringá tem dado tão certo que está servindo de exemplo para outras cidades. Nós já temos pedidos de outras cidades para que encaminhem, se a gente pode disponibilizar o projeto Cidade de Santa Catarina, para que isso seja utilizado. Então, Maringá realmente saiu como referência. Todo esse trabalho é para minimizar o impacto que essa sujeira causa nos rios. Mas ele acaba sendo em vão se, por outro lado, a população não praticar a consciência ambiental. É necessário que a população tenha consciência. O lugar do lixo é onde? É no lixo. Hora do nosso intervalo. Na volta você vai ver a preocupação dos brasileiros com a saúde mental, que está maior do que a preocupação com o câncer. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco. Obrigado pela sua companhia de todas as tardes aqui pela TV Evangelizar. A gente traz aqui nesse programa, é um conteúdo geralmente para trazer coisas muito práticas, né? Para você aplicar mesmo, saúde, a questão de direito, né? A gente traz bastante, finanças, e você pode dizer o que você quer ver aqui também, tá? A gente tem os nossos canais de comunicação pelas redes sociais. Mas olha só, o que vem agora? Nós vamos te mostrar que existe uma pesquisa que está percebendo uma grande preocupação dos brasileiros, que é justamente com a saúde mental, né? A gente fala tanto de saúde física é muito importante, a gente fala sobre prevenção a câncer, por exemplo, estamos no mês de outubro, né? Outubro rosa, falando de prevenção ao câncer de mama, mas olha a que ponto chegamos, os brasileiros estão com uma preocupação maior do que o próprio câncer, justamente a saúde mental. O que será que está fazendo esses brasileiros, nós brasileiros, a estarmos tão preocupados com a nossa saúde mental? É isso que a gente quer compartilhar com você nessa matéria. Desde a adolescência, naquela pressão da escolha da faculdade, a Letícia já sentia a saúde mental um pouco fora do lugar. Mas com a chegada da pandemia, esse desconforto se potencializou. Eu acho que a pandemia mexeu com muita gente, inclusive trouxe esse assunto muito à tona, né? Levantou esse assunto porque as pessoas se viram presas em si mesmas, assim. Para mim não foi muito diferente, eu acho que mexeu um pouco com o meu psicológico, sim. Potencializou a minha ansiedade nesse momento de pandemia, foi muita incerteza, de isolamento social também, e ali por 2021 eu já senti a necessidade de procurar essa ajuda. Hoje, após um ano de acompanhamento psicológico, ela já colhe os resultados dessa ajuda profissional tão importante. O autoconhecimento, por exemplo, tem um momento de ansiedade, ou um momento de que você vê que você vai tratar daquele momento de uma maneira mais irracional. Com o acompanhamento psicológico, você consegue parar, pensar e entender. Olha, eu tô sentindo isso por quê?
Da onde veio esse sentimento? Por que ele surgiu? Como eu lido com ele, né? De que forma? Qual é a melhor forma de lidar? Melhor forma para mim e para quem está perto de mim. Eu acho que isso é muito importante, porque se torna mais fácil você viver, até mesmo em sociedade, ou nos seus relacionamentos mais próximos, familiares. Uma pesquisa realizada em 34 países revela que a preocupação com a saúde mental ultrapassou o câncer pela primeira vez no mundo. Aqui no Brasil, se compararmos com os dados desse levantamento lá de 2018, o índice era de 18%. Agora, chegando aqui em 2022, 4 anos depois e com uma pandemia ali no meio, a atenção à saúde mental mais do que dobrou, chegando a 49%, ou seja, quase metade da população brasileira. As pessoas estão entendendo que sem saúde mental nada funciona. Por quê? Além de você ter problemas físicos, problemas relacionados à sua saúde física, né? Nós também temos problemas com relação à produtividade. Então, uma pessoa sem saúde mental é uma pessoa que não vai bem no trabalho, ela não vai bem no seu relacionamento, seja amoroso, ela não vai bem nos relacionamentos de amizades. Então, hoje, a saúde mental, vamos falar, está sendo um alicerce percebido. Na verdade, Murilo, ela sempre foi, mas assim, ela não era percebida pela sociedade. Hoje, a sociedade está percebendo que esse tipo de olhar é fundamental para que a pessoa desbloqueie fluxos importantíssimos de amor, de sucesso em sua vida, né? O aumento da produção de conteúdo na internet sobre saúde mental também contribui para o acesso das pessoas sobre esse assunto, facilitando o entendimento e quebrando preconceitos. Mídias sociais hoje têm prestado, ainda bem, essa utilização como uma saúde pública, esta função para que a pessoa que está ali leiga, que não sabe, que não é da área de saúde, tenha um caminho para ir, né? Eu sempre gostei de acompanhar esses podcasts que tem os entrevistados, os terapeutas, psicólogos, psicanalistas. Então, inclusive, isso foi um dos pontos que me fizeram ir atrás da terapia, é acompanhar, ouvir e pensar, nossa, como que isso poderia refletir na minha vida? Tanto que a gente falou aqui no primeiro bloco sobre saúde física, né? Sobre as dores de cabeça que podem ser uma consequência dessa saúde mental afetada. Claro que preocupações como a pandemia, né? Uma consequência, com certeza existe. Preocupações diversas, como a que a gente falou também sobre escolhas profissionais ou não. Mas também tem algo que afeta muito outro tipo de preocupação, e você vai se assustar um pouquinho com esse número aqui. São as dívidas. 80% dos brasileiros estão endividados. Quem tem mais informações sobre isso é a Marcele Nogueira. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que a cada 100 famílias brasileiras, 79 estão endividadas. E esse é o maior volume desde 2010. A pesquisa explica que qualquer pessoa que tem uma dívida é considerada devedora, independente se é uma conta de luz ou cartão de crédito. Caso a pessoa deixe de pagar o compromisso na data do vencimento, automaticamente passa a ser considerada inadimplente. Dados divulgados pela Serasa em agosto mostram que hoje o Brasil tem mais de 67 milhões de pessoas inadimplentes e o valor da dívida passa de 289 bilhões de reais. 28% estão relacionados a pendências com o banco e cartões de crédito, mas a maior parte, que representa os outros 72%, tem a ver com contas atrasadas de serviços em geral, como luz, água e telefone. O mês de agosto apresentou uma desaceleração com aumento de 349 mil novos inadimplentes, frente aos 800 mil registrados entre junho e julho. Mas apesar da desaceleração, o índice ainda é alto. O estado de São Paulo lidera o número de negativados com mais de 15 milhões. E esse número é mais que o dobro do segundo colocado, que é o Rio de Janeiro, com 6,15 milhões. O ranking da inadimplência segue com Minas Gerais, com 5,9 milhões, em quarto lugar. A Bahia, com 3,92 milhões. E em quinto, o Paraná, com 3,27 milhões. Marcele Nogueira para a TV Evangelizar. Olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô com uma reputação aqui com a produção que você não tem ideia, não. Ó, e chegaram a escrever aqui pra mim, Carol, eu gosto quando você diz pra quebrar o cartão. Gente, cartão de crédito.
Você gosta que eu falo quando eu quebro cartão? Então tá bom, produção. É que assim, sabe, né? Eu carrego uma reputação aqui. É porque isso eu vivi no meu passado, sabe? O passado, quando eu não tinha muito controle financeiro. Passei por isso, não adianta você me julgar. E eu, literalmente, eu peguei um cartão de crédito meu e eu cortei no meio e joguei fora. Porque assim, foi a única chance que eu tinha de me controlar. Se você não tem o controle sobre o negócio, você tem que cortar. Graças a Deus, hoje eu não preciso mais disso. Hoje já sou uma pessoa controlada, entendeu? Mas, assim, isso acontece. Então, se acontece com você, melhor do que você criar depois uma tensão aí na tua família, porque você tá brigando por causa de finanças, pior do que você perder o sono, do que você ter que ficar pensando, meu Deus, preciso de uma renda extra, e acaba até a criatividade, sabe? Melhor você talvez realmente quebrar o cartão na tua casa, o cartão de crédito, viu, gente? Olha só, o que vem em seguida aqui? Bom, já que a gente está falando sobre renda extra, que tal você assistir esse artesanato não, essa dica aí dessa pessoa que está fazendo uma renda extra com velas artesanais. Pode ser uma opção para você também, já que se você tiver dívida, espero que não. Vamos acompanhar lá, vai lá, produção. O mel faz parte da vida da Daniela. A família do marido trabalha com apicultura desde 1924. Mas o que ela não imaginava é que tinha em mãos a matéria-prima para produzir um outro produto. Uma ideia da sogra dela, que foi descoberta por acaso. A cera de abelha era um material que ela tinha convívio e, muito curiosa, empreendedora, desenvolveu as velas. E aí eu me deparei com uma caixa de cartas antigas. Se você for olhar lá, a data de 1800, guardado. Isso é histórico, isso é uma coisa que você precisa guardar, e resgatei isso, né? E comecei a olhar umas velinhas guardadas dentro dessas cartas, fotos antigas, e falei, peraí, eu acho que eu consigo fazer, eu acho que eu posso fazer. E a Daniela resolveu encarar esse desafio. Ela explica como funciona o processo depois que o mel é extraído dos favos. O mel é extraído, a cera ela é recolhida, compactada e feito um bloco. Eu descobri que eu poderia fazer as velas quando se passa pelo processo da alveolação. Eu tenho o material. Como é que eu posso dar continuidade para esse trabalho que a minha sogra desenvolveu por tantos anos, né? E não para por aí. O trabalho é delicado e pode durar até 3 horas. Enrolo a vela no pavio, conforme a espessura que eu quero, né? E corto conforme a espessura que eu quero que ela esteja, arrumo bem direitinho, corto com estilete e faço o acabamento até chegar no acabamento final. Em um ano, a Daniela já produziu centenas de velas, mas a preocupação com o produto final vai muito além. As velas e as embalagens são sustentáveis e, com isso, ela quer passar uma mensagem. A nossa cera é pura, ela não contém aditivos químicos, ela não contém parafina, não contém estearina, ela não contém nada químico, ela é pura mesmo. Então, nada adianta eu apresentar um produto da natureza e encher de poluentes. E antes de eu te dar tchau, deixa eu lembrar que hoje Padre Christian tem a Missa da Família aqui pela TV Evangelizar para você. E já vem ela, Olga Bongiovanni, com as delícias que ela traz no Divina Receita. Amanhã eu te encontro às 3h30 da tarde aqui no programa A Vida em Foco. Beijo para você, até amanhã.